Você já pensou no impacto que uma única escolha pode ter em toda a humanidade? A história de Adão e Eva é uma poderosa demonstração de como nossas decisões afetam não apenas nossa vida, mas também o futuro de todos ao nosso redor. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do Jardim do Éden, onde a perfeição foi abalada, e descobrir o plano divino que transformou tragédia em redenção. E tem algo ainda mais especial para você. Aqui no canal, temos uma lista de oração onde intercedemos por aqueles que nos acompanham. Se você deseja receber orações diárias e fazer parte desta corrente de fé, clique agora no botão Inscrever-se, logo abaixo do vídeo. Este é o primeiro passo para uma vida mais próxima de Deus. Hoje, você verá como o erro no Éden foi o ponto de partida para a maior demonstração de amor de Deus. Vamos explorar como cada detalhe da queda e da promessa de redenção ainda ecoa em nossas vidas. Este vídeo é um convite para refletir sobre sua jornada espiritual e encontrar esperança em meio às adversidades. O Jardim do Éden não era apenas um lugar, era a representação da perfeição divina. Deus criou Adão com suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida em suas narinas, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Isso simboliza a conexão íntima entre Criador e criatura, um vínculo que transcendia o físico e tocava o espiritual. O Éden era um lugar repleto de beleza e harmonia, onde Deus caminhava com o homem. Imagine a grandiosidade de um jardim projetado pelo próprio Deus, com árvores frondosas, rios cristalinos e frutos abundantes. A comunhão diária com o Criador fazia parte da rotina de Adão e Eva, algo que só podemos imaginar hoje. Deus deu a Adão e Eva a responsabilidade de cuidar de sua criação. Eles eram mordomos do jardim, e sua tarefa era mais do que trabalho, era um ato de adoração. Tudo no Éden apontava para a bondade de Deus e para o propósito de viver em dependência e obediência a Ele. No entanto, o Éden também possuía um teste, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um limite simples, mas carregado de significado. Obedecer a Deus significava confiança absoluta nele, mas desobedecer traria consequências devastadoras. Este teste seria o ponto de inflexão para toda a humanidade. A entrada da serpente no Éden marcou o início da queda da humanidade. Em Gênesis capítulo 3, ela é descrita como a mais astuta de todas as criaturas. Satanás, disfarçado, utilizou a serpente para plantar dúvida no coração de Eva. Sua abordagem foi sutil. Foi assim que Deus disse? Ele questionou a bondade e a verdade de Deus, manipulando a ordem divina. Eva foi atraída pela promessa de que se tornaria como Deus ao comer do fruto. O desejo de sabedoria, somado à beleza do fruto, a levou a desobedecer. Adão, que estava presente, não interveio. Ele também comeu do fruto, tornando-se cúmplice do pecado. Esse momento selou a entrada do pecado no mundo. A mentira da serpente, certamente não morrerão, foi a primeira negação direta da palavra de Deus. O impacto dessa mentira foi imediato e devastador. Adão e Eva perceberam sua nudez e sentiram vergonha, algo que nunca havia existido antes. O relacionamento perfeito com Deus foi quebrado. O mais impressionante é que, mesmo após o pecado, Deus buscou Adão e Eva. Ele perguntou: "Onde estás?" Essa pergunta não era uma simples localização, era um convite ao arrependimento. Mas em vez de confessarem, eles transferiram a culpa. Adão culpou Eva e, indiretamente, Deus. Eva culpou a serpente. A harmonia do Éden havia sido destruída. As consequências do pecado de Adão e Eva foram profundas e abrangentes. Deus pronunciou julgamentos sobre a serpente, Eva e Adão, transformando para sempre a dinâmica do mundo. A serpente foi amaldiçoada a rastejar, e Eva enfrentaria dores intensas no parto, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 16. O relacionamento conjugal, antes perfeito, agora seria marcado por tensões. Adão enfrentou uma maldição que afetou toda a criação. A terra, antes cooperativa, passou a resistir. Ele teria que lutar contra espinhos e ervas daninhas para conseguir sustento.
Gênesis capítulo 3, versículo 19, resume a sentença: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, porque dela foste formado. A expulsão do Éden foi um ato de julgamento e misericórdia. Deus colocou querubins com uma espada flamejante para proteger o caminho à árvore da vida. Isso evitou que Adão e Eva vivessem eternamente em um estado de separação de Deus. A expulsão também apontava para a necessidade de redenção. Mesmo diante do julgamento, Deus demonstrou graça. Ele vestiu Adão e Eva com peles, o que simbolizou o primeiro sacrifício. Esse ato apontava para o sacrifício definitivo de Cristo, que viria para cobrir os pecados da humanidade e restaurar o relacionamento com Deus. Mesmo em meio ao caos do pecado, Deus trouxe esperança ao pronunciar a primeira profecia de redenção. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa é conhecida como proto-evangelho e marca o início do plano divino para salvar a humanidade. Essa promessa não apenas apontava para a vitória final de Cristo sobre Satanás, mas também estabelecia um padrão para toda a história bíblica. A esperança de um Redentor se tornou o fio condutor das Escrituras, mostrando que Deus sempre teve um plano para restaurar a comunhão com seus filhos. Cada nascimento na linhagem de Adão e Eva carregava essa expectativa. Eva expressou essa esperança ao dar à luz Caim, dizendo: adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Embora Caim tenha falhado em cumprir essa promessa, a expectativa de um libertador permaneceu viva. A promessa divina sustentou a humanidade mesmo em meio às adversidades trazidas pelo pecado. O proto-evangelho nos lembra que, mesmo em meio ao julgamento, Deus oferece graça e um caminho de salvação. Ele não apenas julgou o pecado, mas também iniciou um plano que culminaria na obra redentora de Jesus Cristo, o descendente prometido que traria reconciliação e vida eterna. A expulsão de Adão e Eva do Éden foi um momento de profunda tristeza e aprendizado. Eles perderam a comunhão direta com Deus, mas também ganharam a oportunidade de experimentar a graça em um mundo marcado pelo pecado. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho à árvore da vida, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 24. Esse ato não foi apenas punitivo, mas também protetivo. Se Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida, em sua condição caída, viveriam eternamente separados de Deus. A expulsão apontava para a necessidade de um Salvador que restauraria o relacionamento entre o Criador e sua criação. A vida fora do Éden trouxe desafios. Adão teve que trabalhar arduamente para sustentar sua família e Eva experimentou as dores do parto. No entanto, mesmo fora do paraíso, Deus continuou a cuidar de seus filhos. Ele os vestiu com roupas de pele, mostrando sua provisão mesmo em tempos de dificuldade. A expulsão do Éden simboliza a separação causada pelo pecado, mas também aponta para a esperança de um novo paraíso. Essa promessa de redenção e restauração é o que nos motiva a buscar uma vida de obediência e fé em Deus. Após a expulsão, a linhagem de Adão e Eva se tornou o veículo da promessa divina. Cada geração foi um passo em direção ao cumprimento da profecia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Bíblia destaca figuras como Sete, Noé, Abraão e Davi, todos parte dessa linhagem redentora que culminaria em Jesus. Sete foi um símbolo de esperança após a tragédia de Abel e Caim. Por meio dele, a adoração ao Senhor foi restaurada e sua descendência continuou a tradição de buscar a Deus. Noé, por sua vez, foi um sinal da graça de Deus em meio à maldade crescente, preservando a promessa através do dilúvio. Abraão recebeu a promessa de que sua descendência abençoaria todas as nações, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3. Essa promessa apontava diretamente para Cristo, o Redentor que viria para reconciliar toda a humanidade com Deus. A linhagem redentora nos lembra que Deus é fiel às suas promessas. Mesmo quando a humanidade falhou repetidamente, ele manteve seu plano em andamento. Cristo, o último Adão, veio para restaurar o que foi perdido no Éden,
trazendo vida eterna para aqueles que creem. A Bíblia frequentemente compara Adão e Cristo, referindo-se a Jesus como o último Adão. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo explica que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, a salvação veio por meio de outro. Essa comparação ressalta a obra redentora de Cristo em contraste com a desobediência de Adão. Adão, ao desobedecer a Deus, trouxe condenação para toda a humanidade. Sua escolha gerou separação entre o Criador e sua criação, introduzindo a morte física e espiritual. No entanto, Cristo, pela sua obediência perfeita, restaurou o acesso à vida eterna. Ele enfrentou a tentação no deserto e venceu, mostrando que é possível viver em obediência total a Deus. Enquanto Adão sucumbiu à serpente no jardim do Éden, Jesus esmagou a cabeça da serpente no jardim do Getsêmani e, finalmente, na cruz. Sua vitória não foi apenas pessoal, mas representativa. Ele assumiu o peso do pecado da humanidade e ofereceu reconciliação para todos que nele crerem. Essa comparação nos ensina que, embora o pecado de Adão tenha afetado a todos, a obediência de Cristo também está disponível para todos. A obra de Jesus é a resposta definitiva ao fracasso de Adão, oferecendo um caminho de volta à comunhão com Deus e à vida eterna. Desde a queda, Deus tem trabalhado para restaurar a criação. A promessa de redenção, iniciada no Éden, percorre toda a história bíblica, culminando na obra de Cristo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vemos a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Essa restauração não é apenas individual, mas cósmica. Deus promete renovar todas as coisas, restaurando a criação à sua perfeição original. Assim como o Éden foi perdido pela desobediência de Adão, um novo paraíso será estabelecido pela obediência de Cristo. Essa promessa é um lembrete de que o plano de Deus vai além de nossa compreensão imediata. A restauração também é pessoal. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo nos lembra que, em Cristo, somos novas criaturas. O velho se foi, e o novo chegou. Essa transformação interna é um reflexo da obra maior que Deus está realizando em toda a criação. Viver em expectativa pela restauração prometida nos motiva a confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades. A esperança de um novo Éden nos dá força para perseverar, sabendo que o plano de Deus é perfeito e será cumprido no tempo certo. A história de Adão e Eva não é apenas um relato histórico, mas uma fonte rica de lições espirituais. Uma das mais importantes é a importância da obediência. O Éden nos lembra que Deus estabelece limites para nosso bem, e desobedecê-los traz consequências devastadoras. Outra lição poderosa é a necessidade de dependência de Deus. Adão e Eva tinham tudo no Éden, mas foram seduzidos pelo desejo de ser independentes. Isso nos ensina que, mesmo quando temos abundância, devemos permanecer humildes e conscientes de nossa necessidade do Criador. Além disso, o Éden nos ensina sobre o poder da escolha. Cada dia, somos confrontados com decisões que afetam nossa caminhada com Deus. Escolher a obediência, mesmo em pequenas coisas, nos aproxima do plano divino e nos protege das armadilhas do inimigo. Por fim, a história do Éden nos lembra da graça de Deus. Mesmo após a queda, ele providenciou um plano de redenção. Essa graça continua disponível hoje, nos chamando ao arrependimento e à restauração de nosso relacionamento com o Criador. A promessa de redenção iniciada no Éden se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Ele é o descendente prometido que esmagou a cabeça da serpente, como anunciado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sua vida, morte e ressurreição são a garantia de que a vitória sobre o pecado e a morte é completa. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus declarou: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não se refere apenas a bens materiais, mas a uma vida cheia de propósito, paz e comunhão com Deus. Ele é o caminho de volta ao Éden espiritual, onde podemos viver em intimidade com o Criador. A promessa de Cristo não é apenas para o futuro, mas para o presente. Por meio do Espírito Santo, somos capacitados a viver
de acordo com os propósitos de Deus, refletindo sua glória em nossas vidas diárias. Essa promessa transforma nossa visão do mundo e nos dá esperança em meio aos desafios. Jesus é a evidência de que Deus nunca desistiu de nós. Sua obra redentora é um lembrete de que, mesmo em meio ao caos e à dor, há esperança e restauração. Ele é a ponte que nos reconecta ao coração do Pai e nos garante uma eternidade com Ele. A história de Adão e Eva nos ensina que o pecado trouxe separação, mas Deus providenciou redenção. A pergunta que ecoa do Éden até hoje é: onde estás? Essa não é uma pergunta de localização, mas um convite a voltar para Deus e desfrutar da sua presença novamente. Você está pronto para responder a esse chamado? Reflita sobre sua vida e sobre como você pode viver em obediência e dependência de Deus. Escreva nos comentários: em Cristo tenho redenção e vida eterna. Declare essa verdade sobre sua vida e permita que ela transforme sua caminhada diária. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Deus tem um plano para a sua vida e ele começa agora. Que Deus abençoe sua jornada.